meninas, meninos, todos nós que vê, que escuta ou reflete aí. O nosso tema de hoje é uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma pista para vocês. Olha o que eu tenho aqui. O que é isso? Que será? Que será? Que será? Eu tô curiosa. Olha, para quem não tá vendo, para quem tá só ouvindo, tem que descrever tem um pirulito aí. É um pirulito. Mas não é um pirulito qualquer. Mas não é só um pirulito, né? Tem outra coisa aí. Tem uma... Não, é só um pirulito. O que isso daqui me lembra ou lembra vocês? O que traz um pirulito, gente? O que vocês lembram de pirulito? A infância. Pois é, né? Falar da infância, eu acho que é falar de uma coisa que é muito interessante em algum aspecto e dependendo de como você olha, meio dolorido. Hoje o tema do Reflete aí é saudade. Saudade. E aí vocês vão ver na tela, para quem está vendo e para quem está ouvindo, é uma obra de arte. É um retrato que representa a saudade. O nome dessa obra é Saudade. Ela é de 1899. É uma tela de óleo sobre a tela. O autor dessa obra-prima é Almeida Júnior. E essa obra ela ficou um tempo na Pinacoteca de São Paulo, do estado de São Paulo. E agora eu não saberia dizer se ela ainda está lá. E ela tem o nome de Saudade. Então, como a gente gosta sempre de fazer aqui no Reflete Aí, a gente gosta de trazer algo de arte, algo inspirador para começar o nosso assunto. E como o tema é saudade, pirulito, infância, tem umas coisas da infância que traz bastante saudade, né, minha gente? E tem tantas outras que a gente quer esquecer, né? Mas... eu acho que falar de saudade é uma coisa tão gostosa e ao mesmo tempo às vezes dolorosa, né? Porque saudade eu acho que vai de encontro com todos os nossos outros temas, né? Amor, morte, mudança. Solidão principalmente, né? Então acho que a saudade passa por todos esses lugares. Tem uma fala aqui da Cecília Meirelles que eu acho tão bonita, gente, que eu vou até ler rapidamente. É bem pequenininha, né? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças, de que são feitos dias. Eu acho que isso aqui reflete um pouco que vem a ser a saudade, né? Eu acho que saudade, quando a gente vai procurar, né? Quem fala muito de saudade são os poetas. Assim, são os campeões em descrever saudade, em falar de saudade. E hoje, acho que esse tema, eu convido as meninas para tentar falar um pouquinho, né? Do que se passa pela saudade para vocês. Como que é esse tema? É dolorido, não é gratificante, não é interessante, não é... eu acho que tem uma coisa que pensar na saudade, a gente tem vários... eu acho que ela abre muitos leques, né? Porque saudade pode ser de um amor, saudade pode ser de amigos, saudade pode ser de lugares, saudade pode ser de uma comida, de um cheiro. Muitas coisas traz essa memória da saudade, né? E como seria isso para vocês? Como que é pensar em saudade? O que vocês têm a dizer para mim, para os amigos que nos veem, para os amigos que nos ouçam, nos escutam, né? É isso. Diz, meninas! Enquanto eu chupo meu pirulito e escuto vocês. Eu fiquei curiosa para saber se esse pirulito tá doce, se não tá. Como é que tá a lembrança aí da infância da Paula? Nossa, tá, ó. Gente, uma coisa que eu adorava na infância era chupar pirulito. Até hoje eu chupo pirulito. Às vezes eu deixo alguns no carro e quando eu tô dirigindo eu fico chupando. Eu amo.
É verdade, no consultório, no bombonier do consultório, sempre tem pirulito. Né? Viu só como eu não estou mentindo? Adoro. Mas sabe o que eu fiquei pensando e eu achei interessante também a pergunta da Elaine, né? Se esse pirulito da Paula tá doce ou qual é o sabor dele, né? Porque a Paula remeteu à infância, né? A saudade dela foi lá para a infância dela, né? E isso é super curioso, né? Por que será, né? Que a lembrança de saudade, que remete à saudade é a infância. Mas eu fico aqui pensando sobre a saudade e eu acho que é muito comum, né, a gente ter saudade de algo que não é real. Muitas vezes a nossa saudade ela está muito pautada numa fantasia, né? Em algo que nós criamos a respeito do outro, a respeito de uma situação, né? Então, assim, às vezes a gente passa um tempo, a pessoa pode inclusive estar viva, a pessoa pode ter falecido, é um relacionamento que terminou, é um trabalho que você mudou, uma cidade que você mudou. É muito comum a gente desenvolver algumas fantasias sobre aquela determinada situação ou aquela relação e viver uma saudade daquilo, mas que no fundo não era real, não é real. Não foi bem aquilo que você viveu com aquela pessoa, né? Mas o que você transformou aí na sua lembrança é uma fantasia, né? Então, assim, posso até dar um exemplo, né? Às vezes um relacionamento amoroso mesmo, né? Que não foi, sei lá, às vezes um conto de fadas, né? Usando um trocadilho bem assim, caricato, né? Ai, um conto de fadas. Não foi um conto de fadas, foi uma relação real, com coisas boas, com coisas ruins, com alegrias, com tristezas, como a vida, né? Só que a gente tende a ir lá na frente e só guardar as coisas muito boas ou até criar na nossa mente, né? Dar um significado para aquilo que foi vivido que não foi bem isso, né? Então, eu acho que quando a gente consegue diferenciar nossa saudade nesse sentido, né? Será que eu sinto saudade por algo real que eu vivi? Ou eu estou sentindo saudade por uma fantasia que eu criei? Né? Tem até uma frase que as pessoas dizem muito, que diz assim, tenho saudade do que não vivemos. Né? E o que é esse saudade do que não vivemos? É de uma fantasia que eu criei, né? Então, eu acho assim, a tendência, né, às vezes, da gente fantasiar a respeito dos acontecimentos da vida e sentir a saudade dessa fantasia, muitas vezes tem a ver com algo que foi doloroso, né? E que daí na nossa fantasia a gente transforma para algo prazeroso para poder suportar aquilo, né? E é natural que a gente faça isso. Agora, a gente também tem a saudade real, né? E que daí tende a ser algo melhor, algo mais gostoso de sentir, algo mais gostoso de viver, de relembrar, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Eu sinto saudade do real ou eu sinto saudade de algo que eu criei? E a segunda coisa e aí, a partir disso, eu consigo viver essa saudade de forma proveitosa, amorosa, né? Cheia de boas lembranças, ou reviver isso é algo muito doloroso, né? São coisas que eu fico aqui refletindo. E eu fiquei, falou isso, tudo isso agora, Rose, assim, e uma palavra que me vem à cabeça quando eu penso em saudade, e na verdade ouvindo vocês falando, é memória, né? São as memórias que a gente constrói ao longo das nossas vidas. E memória, o que é, né? Memória é sei lá, um conjunto de situações, mas não só, né? Porque a memória, ela não se restringe a fatos. Ela abrange também sentimentos, né? Eu acho que ela abrange todos os sentidos, né? Como a Paula até falou, ela tem memória, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem som, e eu acho que todos esses elementos, assim, vão dizer um pouco de como que a gente vive essa saudade, né? Vão nos dar pistas de como que a gente vai vivenciar essa saudade, e se a gente vai ficar preso naquilo, ou que aconteceu, ou que não aconteceu, ou se a gente vai
acessar essas memórias como algo que foi mesmo, sabe? Assim, deixa eu tentar me explicar, mas é como se é a diferença entre acessar as memórias e reviver um pouco daquelas lembranças ou ficar preso naquelas memórias, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença na forma como a gente vive, porque de fato as memórias elas fazem parte de quem nós somos, né? Fazem parte da nossa história de vida e dizem muito sobre a gente, mas elas são memórias, elas não estão aqui mais, né? E eu acho que a saudade ela pode ser muito gostosa, mas ela pode nos afastar do momento atual que nós estamos vivendo. E aí eu não sei se o nome disso seria saudade ou seria nostalgia, né? Que é aquela coisa de ficar lá preso no passado e não conseguir, né? E talvez até mesmo saudade luto, né? Exato. Até mesmo luto, porque se a pessoa fica muito presa àquilo, independente do que seja, né? A questão é como se ela não conseguisse dar lugar ao novo, a novas experiências, a um novo relacionamento, a um novo emprego, sei lá, qualquer coisa, mas é como se ela ficar presa lá no que aconteceu, né? E revivendo aquilo, ela não dá lugar ao novo, né? Então, Eu como não é que ela consegui seguir em frente. se transporta? Exatamente. Eu não consegui seguir em frente. Enquanto tu tava falando, Rose, eu lembrei de uma música, eu já não lembro muito bem o contexto, assim, o resto da letra, mas tem uma parte que diz: eu me apaixonei pelo que inventei de você. Que aí eu acho que recai no que tu estava falando de às vezes você faz uma fantasia, às vezes você cria uma fantasia em volta de uma saudade, né? E aí você acaba ficando preso naquilo que você próprio inventou e você não consegue seguir em frente, né? E aí, pronto, nesse caso eu estou falando especificamente de relacionamentos, o quanto as pessoas às vezes ficam presas em relacionamentos que já acabaram, que não eram exatamente um relacionamento tão grande assim, não foi exatamente não foi nem um conto de fadas, mas também não foi, pronto, não foi algo tão significativo ou não deveria ter sido tão significativo. Mas às vezes, para preencher outras coisas, você acaba fazendo daquilo algo muito maior e sentindo falta de coisas que nem aconteceram de forma tão espetacular. E Mas que às às vezes a gente vezes... Desculpa, lá, diz, termina. pode dizer. Não, é que às vezes... Eu lembrei algo que a gente discutiu lá no episódio do amor, que era exatamente isso que a Laine está trazendo e a Rose trouxe, às vezes até existiu. Existem casos que a pessoa realmente fantasiou. Mas às vezes até existiu. Aquela relação era ali no começo, algo. E depois ela se tornou outra coisa. E a pessoa fica sob controle daquilo que foi no início, da forma como o companheiro, a companheira agia no início, mas a pessoa mudou, já não é mais aquela pessoa, né? Enfim, é uma saudade, né? E aí é uma saudade de querer trazer de volta, talvez, né? E eu acho que a saudade, ela se torna gostosa quando a gente aprende que ela ficou lá. Ela é uma lembrança bonita, ela é uma lembrança agradável, mas ela ficou lá. Ela é algo que a gente pode acessar, né? Para aprender e até para reviver essa sensação gostosa, mas tá lá, não tá aqui, né? Fica preso, acho que é a ausência, né? Parece que a sensação é de que aquele lugar ele precisa estar aqui, né? Só que ele está no presente, mas ao mesmo tempo ele é ausente e se você for pensar, ele não está aqui porque eu estou lá. Poxa, o que é isso, Talvez Paula? ele nem exista, nem nunca tenha existido, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é difícil, né? De saber que não existiu, não teve, né? Foi uma ilusão, né? Tem uma música muito legal também, né? Que diz: eu tive. Putz, eu sou péssima com... Eu lembro, mas eu não consigo depois reproduzir. Eu tive uma ilusão e não soube o que fazer com ela. Que fala muito de amor. Eu acho que quando fala de saudade vai muito para esse lugar de amor, né?
Mas acho que é isso que a Rose disse, né? Às vezes nem viveu aquilo, mas a gente vive uma ausência num presente e esquece que você está aqui e a coisa precisa caminhar, né? Eu acho que essa coisa do... Foi mal. Não, imagina, fala. Eu acho que essa coisa do relacionamento, tipo, de mexer com o amor e tudo, acho que a gente tá remetendo a um episódio que eu nem estava. Eu vou criar aqui também. Por favor. Mas pronto. Pronto, traga essa contribuição. Pronto. Falar de relacionamento, às vezes, mexe com fantasias, inclusive, de fantasias de amores que você queria viver e que você não viveu. Sim. E aí você acaba criando algo em cima daquilo que você não viveu só porque você queria viver. E você queria tanto viver aquilo que você cria. Então, assim, você acaba preenchendo uma saudade ou em torno de um desejo. Você queria ter um relacionamento X ou Y de acordo com o que você pensa, de acordo com o que a sociedade nos coloca, de acordo com o que nos é esperado. E a gente não conseguiu viver aquele relacionamento porque, de fato, ele não existia. Não era daquele jeito. Mas você queria tanto que ele fosse, que você dá um jeito dele caber ali. Sim, a fantasia ela entra nisso, né? De uma idealização que não é possível ser vivida, né? E aí você transporta. Mas eu fico aqui pensando, a gente acaba remetendo muito para os relacionamentos amorosos, né? Mas eu vejo muito isso também nas relações familiares também, nos episódios de falecimento, né? De morte. Então, assim, a pessoa que morreu, ela quase vira um santo, né? Porque todos os defeitos, todos os erros, todas as dificuldades que foram vividas com aquela pessoa, elas são completamente eliminadas da memória, né? Então, assim, isso é muito frequente. E ao mesmo tempo eu fico colocando uma questão, assim, seja num relacionamento amoroso, né? Seja até num trabalho, às vezes a gente vive um trabalho que não é bom, que a gente está ali, às vezes, num ambiente extremamente coercitivo, numa cultura organizacional super difícil, e aí a gente sai para um outro que, sei lá, enfrenta alguma dificuldade e fica, por que eu saí daquele lugar que eu trabalhava? Ai, como era bom lá, né? Mas não era bom também, né? E aí eu fico pensando assim, por que as pessoas precisam, né? Seja a memória, como a Gabi estava nomeando, ou mesmo a saudade, como a Paula colocou, por que as pessoas precisam disso? Por que elas precisam desse recurso, né? Por que é tão difícil, muitas vezes, criar uma situação no hoje que seja prazerosa e que não precise recorrer a essa fantasia de saudade, né? E ao mesmo tempo poder viver uma saudade real, consciente de algo bom que você teve no passado e que você diz assim, nossa, aquilo lá que eu vivi com aquela pessoa, com aquele, seja do que for, como foi bom. E como eu me orgulho de ter vivido aquilo e que como aquilo me marcou positivamente. Mas foi lá, foi naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele momento. Se eu tentasse viver aquilo hoje, seria diferente, não seria como aconteceu naquele momento, né? Será que a imperfeição, né, do presente não faz com que as pessoas acabem indo buscar um certo conforto no passado, né? Nesse lugar que a gente às vezes cria, de tão legal, de tão bacana? É muito dolorido pensar que não tenho mais o meu ente querido aqui. Realmente é muito dolorido. Então eu tenho que me teletransportar para aquele passado em que ele estava, e que ele estava de um jeito muito bom, muito repleto de alegrias, de coisas que só me fazem encher o coração e me dizer que realmente aqui sem ele tá muito desconfortável, é muito dolorido, né? Então eu acredito que por vezes a gente vai por esse lugar, não? Eu fiquei pensando sobre, não sei se a gente poderia falar também de uma saudade antecipada, porque quando a Paula falou sobre essa imperfeição do presente, né? Eu fiquei pensando de situações em que a pessoa ela sabe que aquilo que ela tem naquele momento não vai existir no momento seguinte, não vai existir por alguma questão.
e ela já fica sofrendo antecipadamente, ou sofrendo, ou nostálgica antecipadamente, de que não vai ter aquilo, né? E eu fiquei pensando muito na maternidade, né? Não sou mãe, mas escuto muitos relatos e leio bastante sobre, e eu percebo, às vezes, isso no relato de muitas mães, tanto na mães que tiveram uma gravidez, ai, nossa, eu vou ter saudade dessa barriga, eu vou ter saudade desse período, então eu tenho que aproveitar porque eu vou ter saudade disso. Ou então mães que têm filhos pequenos ou bebês e, meu Deus, isso passa muito rápido, eu tenho que aproveitar porque daqui a pouco ele não vai ser mais um bebê, sabe? Ou sei lá, você vai mudar de uma cidade, ou vai mudar de emprego, você sabe que você vai perder aquilo, você já fica prevendo a saudade que você vai sentir e nesse desespero, talvez, de viver aquilo o mais intensamente possível para poder, enfim, porque você Como é sabe que logo consegue viver isso mais inteiro? Como é que eu tenho que curtir mais a minha barriga de grávida? Como é que o que curte mais? é curtir mais, né? Exato. Parece que as mais pessoas fotos, estão... E é meio que publicar no Facebook. E é meio que o tempo inteiro que as pessoas estão ou no futuro ou no passado. As Exato. pessoas não conseguem estar de fato no presente. E aí tem uma frasezinha que ela é um pouco clichê, que diz, né, que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Só que às vezes as pessoas, a gente acaba ficando muito nisso, né? Dentro da nossa vida, é como se a gente não conseguisse se ligar ao presente. E o quanto é importante que nós estejamos no momento presente. O que é que está acontecendo agora na nossa vida? É que o presente é algo de mais real que nós temos, né? É muito mais fácil a gente fantasiar sobre o futuro e sobre o passado, né? O presente ele é mais concreto, ele é mais real, apesar de que também há fantasia no presente, mas ele é um pouco mais concreto, né? Mais real. Então, é por isso que a gente se transporta, né? Se teletransporta. É mais confortável, né? A gente poder criar o que a gente quiser, ou na verdade escolher só as pecinhas ali do quebra-cabeça que são mais bonitinhas e montar ali a imagem que a gente quer. E às vezes até desconfortável, né? Porque as nossas fantasias elas não são só prazerosas, né? Ela tem também um prazer na dor, né? No sofrimento, e às vezes a gente fica ali fixados nisso também, né? Mas eu fico me perguntando nessa de viver intensamente, ou mesmo até situações onde a pessoa está com uma doença terminal, né? Eu preciso curtir ao máximo o meu ente querido, ou eu mesmo estou com uma doença terminal, preciso curtir ao máximo. O que significa isso, né? O porquê, né? Que não pôde viver e desfrutar tudo e que agora tem a urgência de desfrutar, né? Passa por uma experiência meio divina, única, eu preciso vivenciar isso, eu preciso ter este momento, né? E se eu perder isso, parece que você perde esse sublime, esse divino, né? Que é essa criação dessa barriga que eu preciso viver imensamente. Olha que plenitude que estou. Se eu deixo isso passar, como que vai ser, né? O que vai ser de mim, né? Não sei, a sensação é de que se você passa desse lugar, né? Você está deixando passar uma coisa muito mística, muito, sei lá, acho que até para uma coisa divina, né? Não sei, é meio esquisito pensar assim, mas eu acho que às vezes vai por esse lado, né? Claro, né? Não sei se tão consciente, né? Mas de uma maneira mais inconsciente. Sei lá, o que mais que vocês pensam? Eu acho que também tem um pouco dessa... Até a Elaine falou sobre isso, né? Do que a sociedade espera. E aí, por exemplo, tanto numa doença terminal ou na questão da maternidade, existem algumas regrinhas, digamos assim, sociais que dizem o que é uma gestação bem vivida, né? Uma gravidez bem vivida, uma infância bem vivida, ou até mesmo o fim da vida, de dizer, de fazer aquela lista de desejos e fazer todas as coisas que você não teve tempo. Sabe, eu acho que socialmente a gente tem algumas coisas meio implícitas
que dizem como as situações devem ser vividas. E parece que o viver intensamente está muito relacionado a isso, a fazer um checklist de tudo aquilo que precisa ser feito para que se encaixe naquilo de, enfim, a experiência vivida em sua totalidade, digamos assim, né? Mas Parece que isso nós precisamos o tempo inteiro dar satisfação a uma determinada sociedade, ao que é esperado de nós. E às vezes a gente diz que a gente não liga, mas que parece que sim, que o tempo inteiro a gente precisa, inclusive, dar significado às nossas vivências como aquilo que nos é esperado. Nós somos completamente atravessados pela cultura, sim, né? Por sim, mais sim. que a gente tenha aí nossos processos psicoterapêuticos, né? De tomada de consciência, de tudo isso, a gente é tomado, é atravessado pela cultura, né? E a gente tem que, sim, o tempo todo pôr uma questão, né? Nisso que a gente é atravessado, nesses ideais, né, sociais, né, do que a gente tem que viver e até mesmo do que a gente tem que sentir saudade, né? Então, eu acho que o Reflete Aí vem até com essa proposta das pessoas poderem, né, a gente poder provocar um pouco isso nas pessoas, elas poderem colocar um ponto de interrogação, né? E aqui com esse tema da saudade, acho que é super... E aí, essa saudade é uma saudade do real, do que você realmente viveu e que foi bom e que você agradece por ter vivido aquilo, porque aquilo te marcou, ou você está vivendo uma saudade de algo que não foi bem assim, né? Foi diferente, né? Foi ou nem foi, né? E eu acho que eu penso até que para além disso, acho que isso é interessante pensar, mas tem uma outra coisa, não ficar nesse lugar da saudade também, Sim. né? Porque é legal você passar pela saudade como um lugar divino, gostoso, uma boa memória, não adoecedora, né? Mas você viver nisso, né? Seja ela uma criação, né? Porque a gente vai fazendo, né? O que a Rose disse, a gente vai fantasiando, vai encaixando, né? A fantasia um pouco, vai encaixando essas memórias. Mas eu acho que o mais interessante é pensar, bom, a gente tem uma vida que ela é transitória, né? A cada momento vem acontecendo coisas, a cada momento. E por que você vai parar nisso, né? Por quê e para quê, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de pensar, né? É isso, eu. Tem as saudades doloridas, né? E que vai ser um pouco dolorido porque você perdeu aquilo, mas que é uma dor que você consegue ressignificar e você consegue ver e que você consegue enxergar que aquele fim foi necessário, mas que aquela dor lhe fez crescer também. E eu acho que é o saber enxergar que aquela dor foi necessária e que passou e que você pode seguir em frente. Eu acho que esse é o passo principal que a gente precisa dar na nossa vida de seguir, né? De olhar e dizer, não, foi bom. Dói um pouco, porque eu acho que sempre vai doer quando a gente olha um pouco para aquilo que a gente perdeu, mas que a gente consegue seguir em frente. E tem a saudade que ela é mais... que aquilo já não dói, porque eu acho que a saudade da infância, para mim, me remete a isso. Ela não dói. É a nostalgia. Tipo, você... Ah, que bom, mas não é... É o gosto do pirulito. São lembranças mais doces. Que não é algo que você perdeu. É algo que você seguiu em frente. Literalmente, a vida fluiu. Eu acho que quando envolve a perda, envolve um pouco mais da dor, mas aí é importante que a gente pense, que a gente deixe a vida fluir apesar da perda. E assim, mesmo eu acho que isso é extremamente relevante, tanto o que a Rose trouxe e a Elaine continuou, né, do se pôr uma questão, do ressignificar, do elaborar, porque mesmo quando foi algo muito dolorido, por exemplo, mesmo infâncias que foram muito doloridas e que as lembranças não são doces, né, porque a gente sabe que infelizmente tem situações assim, você não está mais naquela infância, né? Você não está mais lá. Então,
você tem a possibilidade de... Você não tem a possibilidade de voltar lá e reconstruir aquela vivência, seja ela qual for. Mas o que você tem é exatamente a memória, a lembrança. E o que é que você vai fazer com essa memória, com essa lembrança, né? Como que você vai elaborar, significar e, como a Elaine disse, seguir em frente, né? Com a memória, claro, porque a gente não apaga as memórias, não tem como a gente eliminar isso da nossa, enfim, do nosso cérebro, literalmente. Mas tem como a gente ressignificar, né? Tem como a gente elaborar isso e aprender a conviver com essas lembranças. Pois é, meninas, que coisa mais gostosa, né? Falar disso. Aliás, falar com vocês é muito bom, mas infelizmente, né, a gente só levanta uma bola para os demais chutarem. Então, a gente vai ficar com esse episódio por aqui. Acho que saudade, né? Vocês vão ficar com saudade do episódio. Exatamente. Saudade é o que a gente vai deixar para vocês, né? Eu acho que é um tema muito legal, muito rico. Assim, acho que com todos os temas que temos, né? É sempre a gente levanta só uma pitadinha para deixar todo mundo com gosto na boca e ficar em casa refletindo com o colega, com a família, sei lá, até serve para você ter um momento de conversa com os demais, né? Eu acho que é bem gostoso pensar assim. E para fechar esse episódio caloroso, gostoso, saudoso, eu queria falar um pedacinho de um texto aqui do livro da filósofa Ivone Guevara. O livro se chama O que é Saudade? É da editora Brasiliense. Vocês vão ver aí na telinha. E quem não está vendo, eu estou falando para vocês, né? Ela diz assim, esse pedacinho. A saudade é tecida de fios complexos e emaranhados, repetitivos e variações de um mesmo bordado. Quando se puxa um, se parece sua intrincada relação com os muitos outros. E eu acho que é mais ou menos isso que eu sinto quando eu falo de saudade. E vocês? Fiquem com essa finalização e reflete aí, certo, minha gente? Um beijo para todos, até mais. Eu vou voltar aqui, ó. Tchau, gente. Tchau. Reflete aí.